É possível se desfazer de todos os seus bens? Esse vídeo é inspirado na história de Yvon Chouinard, bilionário e fundador da rede de lojas Patagônia, que, segundo a reportagem aqui, doou toda a sua fortuna para um fundo de apoio climático. Vamos ver a reportagem. Patagônia. Quem é o bilionário que doou a empresa de 15,5 bilhões para combater mudanças climáticas? Yvon Chouinard fundou a varejista de moda e doou toda a sua empresa para um fundo de caridade. Qualquer lucro não reinvestido na administração do negócio seria destinado às mudanças climáticas. Isso equivale, segundo ele, a 100 milhões de dólares por ano. A Patagônia está avaliada aí em 3 bilhões de dólares, fundada em 1973. Agora está tendo uma moda aí de pessoas que não querem herdar, pessoas que querem doar toda a sua fortuna, que não querem fazer dinastias. Nós vamos dar uma estudada nisso. Mas ele fez isso em outro contexto, em outra realidade. Ele vive nos Estados Unidos, onde as pessoas têm muito mais liberdade para se desfazerem dos seus negócios, né? São regras que muitos, de forma muito diferente da gente. A pergunta do vídeo é: se pegássemos um brasileiro com bens no Brasil, de uma empresa brasileira, que gostaria de fazer o mesmo, ele poderia? Antes de começarmos, alguns avisos. Primeiro, essa semana termina a promoção do e-book Compre Imóveis com Segurança, um guia para leigos e corretores, por R$ 25. Você clica no site na descrição e já garante o seu exemplar aqui, a sua versão e-book de Compre Imóveis com Segurança. Tá certo? Segundo, clica já no inscrito, inscreva-se no canal, clique no joinha, clique no sininho e se torne assinante do canal e receba todas as novidades. Vamos começar? A lei brasileira é feita para os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres, a piorar o problema de mobilidade social. A legislação brasileira ela é feita para fazer dinastias. Isso é feito de duas maneiras, como nós veremos. Primeiro, pelas restrições à doação do Código Civil. Existem restrições à doação que não existem no mundo desenvolvido. Segundo, o imposto de heranças é relativamente baixo em termos internacionais. Isso significa que deveríamos simplesmente pegar o imposto de herança, que no caso aqui seria no caso brasileiro seria o ITCD. Deveríamos simplesmente aumentar linearmente as alíquotas e tudo bem? A solução para isso é desse jeito? Não. E vou explicar por quê. Pelo artigo 23 do Código de Processo Civil, se você tem bens no Brasil, você vai estar sujeito às regras que eu vou explicar para você agora. Vamos ver essas regras. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer ações de imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento e de inventário, a partilha de bem e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Em divórcio, separação, fazer a partilha, ainda que seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ou seja, aqui o 23, 1 e 2 diz: se os bens estão no Brasil, bens que podem ser imóveis ou não, e partilhas de herança de bens que estão situados no Brasil,
devem ser cumpridos conforme a legislação brasileira. Ou seja, se você se enquadra nessas situações, você não vai poder fazer doações como o nosso proprietário da Patagônia fez. Isso é impossível e nós vamos explicar por quê. Existe toda uma proteção para quê? Para garantir que seu filho vai herdar pelo menos metade do seu patrimônio. Se quer doar, é claro que muitas pessoas com muito dinheiro, normalmente você tem bens fora do Brasil, né? Por quê? Por questão tributária, tá? Tem brasileiros em empresas em offshore, empresas em trust no exterior, e esses bens seguem outras legislações. Tá certo? Por quê? Porque eles não se enquadram na regra que nós observamos aqui do artigo 23 do Código de Processo Civil. Isso mostra bem a cultura brasileira. Nós temos uma cultura em que o direito é uma ferramenta de preservação da riqueza a todo custo e que nós criamos uma sociedade socialmente pouco móvel e que há um peso muito grande do nascimento. Se o brasileiro, uma pessoa no Brasil, tem um patrimônio grande e não queimar esse patrimônio em vida, se ele tiver herdeiros necessários, eles terão de obter pelo menos metade do patrimônio. A única maneira de se desfazer é gastando ou tendo prejuízo. E como veremos, doar não pode. Isso tem um vínculo com toda a nossa estrutura da economia e da estrutura de remunerações e ocupações. Nós não somos um país de classe média. Vamos ver aqui a pirâmide social. Renda mensal das famílias. Lembra aquelas reportagens que diz que se você ganha 5 mil reais, você é rico? Infelizmente, é verdade. 40, 20, 76, 149. Se vocês pegarem os três estratos superiores, 1 mais 4 mais 9, dá 13. Ou seja, de todas as pessoas que obtiveram renda no Brasil recentemente, somente 13% delas ganham mais de R$ 3.390. 13%. Esse é um país muito pobre, muito desigual. E se você é uma exceção da exceção, se você é o pouco que teve patrimônio, numa situação que 80% vive em situações precárias, existe uma motivação para se aferrar ao máximo nessa situação privilegiada. Porque é um privilégio fácil, é um privilégio que muito fácil perder e que poucos têm. A regra padrão é todos passam dificuldades, todos são pobres, com uma exceção que chega a 20% dos brasileiros. 20% dos brasileiros têm bens aí que possam ser dados, tá certo? Numa situação dessas, você não quer doar sua fortuna. Por quê? Porque você sabe que o seu filho pode perder o privilégio que poucos têm. Nós não temos uma situação de classe média pujante. Essas poucas ocupações aí que pagam mais de R$ 3.390, esse 13% de ocupações aí só existe por causa de pessoas que possuem uma educação esmerada, uma educação cara, uma educação que dificilmente alguém consegue ter sem que os pais tenham renda, sem que os pais estimulem o estudo, sem que os pais
ensinem a estudar desde cedo. Não tem. Não, isso é uma coisa relativamente pouco frequente no Brasil. Se você nasceu num, num lugar num lugar em que na situação da grande maioria dos brasileiros, você necessariamente está praticamente condenado a estar nos mais de 80% das pessoas que não ganham R$ 3.000 por mês. E se você é um dos poucos que conseguiu, você tem, são tão poucos que conseguiram que você tem toda a motivação para educar o seu filho para que ele continue sendo esses poucos. Você quer proteger, você quer garantir esse privilégio raro, infelizmente um privilégio percentualmente raro, na realidade brasileira. A principal barreira, a educação. Educação posicional, educação esmerada, que permite a você se candidatar a essas poucas ocupações muito bem remuneradas. Tá certo? Por exemplo, fazer um programa de estágio de empresa multinacional aos 20 anos de idade. Quem pode fazer isso? Resposta: pessoas que tiveram pais que puderam bancar o inglês muito cedo na vida. Por quê? Porque tem que estar fluente com inglês com 20 anos de idade para fazer estágio. Se você não conseguiu, se você não dominou com 20 anos de idade, não dominou inglês, a, talvez a principal porta para você conseguir a ocupação de mais de R$ 3.390 já se fechou para você. Tá certo? A FGV, eu vou dar um exemplo aqui da Fundação Getúlio Vargas. Ela oferece, vou pegar aqui uma página de 2015, onde mostra que ela oferece um curso de graduação em administração de empresas em inglês, totalmente em inglês. Quem pode fazer uma graduação totalmente em inglês? Esse é um exemplo extraordinário. É óbvio que isso aqui é um exagero em termos de Brasil. Esse é um exemplo fora da curva de uma formação esmerada que custa R$ 5.000 por mês, que você fala totalmente, que o curso é ministrado totalmente em inglês e que você tem que cursar você tem que ingressar com no máximo 22 anos de idade. Quem pode fazer isso? Quem pode pagar? Quem pode ficar fluente até os 22 anos de idade, a ponto de fazer uma graduação de administração e conseguir pagar R$ 4.000 por mês de mensalidade? Quem tem essa condição é o predomínio do berço. Se o seu pai e sua mãe não te ou os seus pais não te deram a educação, uma educação esmerada e o dinheiro para pagar toda essa mensalidade, você já está excluído logo de início das possibilidades de ter um emprego, de estar entre os poucos que terão um emprego de mais de R$ 3.300, que são percentualmente menos de 20%, que, como já vimos, corresponde a menos de 20% das ocupações. A herança tem um peso grande. Nós temos uma série de mobilidade social que leva a posturas egoístas. Eu preciso proteger a minha família para que ela não entre na situação difícil na qual a grande maioria dos brasileiros vivencia. Ah, mas a FGV não é tão egoísta assim. Temos muitas pessoas aí que eles têm a FGV tem uma atuação social forte, tem um programa de bolsas, tem um programa de financiamento, tem egressos que saem muito bem, mas mesmo assim, qual é o nível fazendo a educação que você vai ter na maioria das escolas públicas, você vai conseguir cursar FGV? Você vai conseguir ingressar? Você tem que, mesmo você tendo bolsa, você tem que passar nas provas.
Você tem que ingressar e tem que dar conta do curso. Quem pode fazer isso? O ensino da maioria das escolas públicas permite isso? Não. Isso mostra o peso da herança, o peso do nascimento na vida da vida das pessoas. Fui explicar tudo isso para mostrar, para quê? Para aí mostrar como funciona o nosso sistema de doações e heranças. Na realidade brasileira, você não, como você tem uma situação que poucos estão bem e esses poucos que estão bem querem se defender para não entrar na situação econômica penosa vivenciada pela maioria, nós temos um sistema extremamente egoísta de heranças e doações. E no próprio direito está a regra de a proteção da riqueza. Vamos ver quais são. Agora, quais são as restrições à doação? Para isso, Código Civil, artigo 548. Anula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Aqui, então, a própria lei serve aí como proteção, né? O que está escrito literalmente na lei. Mas agora nós vamos ver o 549. Nula é a doação da parte que exceder o que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor no testamento. Essa é o artigo, ou seja, o 549 do Código Civil impediria que no Brasil tivéssemos comportamentos como o do proprietário da Patagônia. Aqui no Brasil ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque toda parte que não pode ser testada, a parte da legítima, que nós veremos lá na frente, é de 50%, não pode ser doada. Onde está de que você tem que reservar pelo menos 50% do patrimônio? Não é no 549. Ele está no artigo 1846 do Código Civil. Vamos achar aqui. Nós temos que pegar o 549 e interpretar em conjunção com 1845 e 1846. São herdeiros necessários, ascendentes, descendentes de cônjuge. Se você tem herdeiros necessários, necessariamente você está com restrição à doação. Se tiver pais vivos, avós vivos, filhos, filhos, netos, ou for casado, ou viver em união estável, necessariamente todos terão herdeiros necessários. E esses herdeiros necessários, por força do 1846 do Código Civil, terão pelo menos metade dos bens, inviabilizando aí a doação do proprietário da Patagônia. Com isso, nós terminamos a primeira parte das restrições à doação. Agora nós vamos ver a segunda parte. A tributação sobre a herança no Brasil, ela é alta? Resposta: em termos internacionais, nossa alíquota é baixa. Mesmo nos estados mais agressivos, tá? Porque São Paulo, o imposto sobre inventário e TCD é dado pelos estados. E nos estados mais agressivos, o imposto é de 8%. Aqui em São Paulo, não importa o valor, 4%. Quais são as tarifas mais altas? Estados do Nordeste e estados do Mato Grosso. Vou mostrar aqui para vocês
o rol. Alíquotas de TCD, 2%, 4%. O benefício aqui para você antecipar o inventário. Alagoas. Bahia, já falamos aqui, Estado do Nordeste. Acima de 300 mil reais, que toda a classe média vai ter, porque qualquer apartamento aí dá 300 mil reais, você vai ter você vai pagar o imposto de 8%. 4, 5, 6, Maranhão até 7, Mato Grosso do Sul 6%, 6% flat aqui, Minas Gerais 5%, Paraná 4% flat, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte 3%, Rio Grande do Sul 6%, São Paulo, Sergipe, Tocantins. E essa alíquota qual é a base de cálculo desse percentual? O valor total da herança. Não temos isenções, não temos imunidade da casa, não temos imunidade do negócio de família, não temos uma alíquota muito progressiva, não temos nada disso. É somente o valor. O que acontece? Valeria a pena simplesmente sair aumentando as alíquotas nessa forma que está aí? Resposta: vai ser um caos. Se isso for feito, vai ser um caos. Por quê? Porque você vai atingir muito pesadamente a classe média, que vai simplesmente não registrar mais. Vamos ter muitos carros vendidos com o licenciamento falecido, carros NP, né, os famosos carros NP, vendidos sem documentação, e vamos ter muitas casas que não vão passar escritura. Por quê? Porque para passar escritura tem que fazer inventário, então, para não fazer inventário, o que você faz? Vende por contrato de gaveta. Vende na malandragem. Tá? Os inventários vão ser um encargo muito pesado para pessoas que não têm tanto dinheiro assim. Enquanto os mais ricos, esse encargo é muito baixo para quem é muito rico. Com isso, chegamos ao término do vídeo. Seria possível dispor de todos os bens como o dono da Patagônia fez? Não, a não ser que não tenha nenhum herdeiro necessário. Pois se tiver, somente poderá dispor de metade do patrimônio. Assim, recomendamos a você a consultar um advogado nessas situações de heranças e doações. Com isso, terminamos esse vídeo. Muito obrigado.